5h34 e agora vamos a Londres conversar com o correspondente Sérgio Uti, que nos traz os destaques internacionais. Sérgio, a Austrália mudou de novo de governo? O que aconteceu dessa vez? Pois é, mudou sim, foi nas últimas horas, assumiu o novo primeiro-ministro, Scott Morrison, que já era conhecido de boa parte do mundo, porque ele é o arquiteto de políticas anti-imigrante, que foram bastante criticadas no mundo inteiro. Entre elas, a de deixar imigrantes que tentavam chegar ilegalmente à Austrália em prisões que ficam em ilhas no Pacífico. Malcolm Turnbull, o ex-primeiro-ministro, perdeu o apoio do partido e acabou fora do governo. É o quinto primeiro-ministro em 5 anos na Austrália. O parlamentarismo, que é o regime de lá, tem essa prerrogativa. O governo está ruim ou o parlamento não concorda com o governo, é só votar e mudar o governo, Cássio. É verdade, se assemelha muito no futebol aqui no Brasil, né? Quando o time não está indo bem, troca o técnico. Lá na Austrália, só que esse cenário é na política. Sérgio, vamos falar agora sobre Donald Trump. Conta pra gente como a Europa está reagindo com toda essa crise que acontece nos Estados Unidos. Pois é, está todo mundo assistindo de arquibancada o que está acontecendo, né? Politicamente, a União Europeia tem confrontado o governo Trump inúmeras vezes. Nesse caso específico, não, porque não tem a ver com a União Europeia, são problemas internos dos Estados Unidos. Mas ontem houve uma medida da União Europeia que mostra bem essa vontade da União Europeia de confrontar, pelo menos politicamente, os Estados Unidos. O Bloco Econômico anunciou uma ajuda, um pacote de ajuda de 18 milhões de euros para o Irã, para compensar as perdas por conta das sanções dos Estados Unidos, depois que Trump decidiu tirar o país do acordo nuclear. Portanto, aplicou sanções a todas as empresas, ao governo iraniano e a todas as empresas que negociem com o governo do Irã. Isso é muito ruim para a economia iraniana, naturalmente, mas a União Europeia acha que esse acordo deve ser mantido. Por isso, enviou esse pacote de ajuda. Mas não dá para impedir todas as empresas de tomarem suas medidas, né? Há empresas francesas, alemãs, já deixando o Irã. E ontem também 2 das maiores companhias aéreas aqui da Europa, a British Airways e a Air France, anunciaram que vão deixar de fazer os voos diretos de Londres para Teherã e de Paris para Teherã, Cássio. E Sérgio, amanhã o Papa chega à Irlanda, que está aí do ladinho, né, da Inglaterra. Os irlandeses são muito católicos, né, Sérgio? É um lugar onde o Papa vai ficar e vai se sentir totalmente à vontade? Pois é, Dublin está aqui do lado, né? A Irlanda está bem pertinho. A Irlanda é sim um dos países mais católicos da Europa. Tem inclusive uma estátua de cera, uma escultura de cera do Papa Francisco rodando por Dublin. Mas nos últimos anos o número de católicos caiu de 84% para 78%. E nesse universo, naturalmente, muitos se consideram católicos, mas não frequentam a igreja. A Irlanda tem uma mágoa com a igreja católica, embora seja muito católica, tem uma mágoa com a igreja muito grande. Essa mágoa se intensificou nos últimos anos, não apenas por conta dos inúmeros casos de abusos contra crianças no país, abusos que aconteceram nas últimas décadas, mas também sobre uma história que é muito famosa aqui na Europa, Cássio, a história dos asilos Madalena. São instituições que eram dirigidas, administradas pela Igreja Católica desde o século XVIII, durou até a década de 80, mais ou menos, com menos força. Essas instituições recebiam as chamadas mulheres perdidas, prostitutas, mães solteiras e qualquer mulher que o Estado ou a própria igreja considerasse inadequada para viver na sociedade. Essas mulheres eram colocadas nessas instituições, eram obrigadas a trabalhar de graça, portanto eram escravizadas. O Estado irlandês, inclusive, reconheceu isso. E esse é um grande trauma no país. Muitas mulheres, inclusive, há sobreviventes de mulheres que trabalharam, que foram escravizadas nesses lugares. E essa é uma grande mágoa que os irlandeses têm com a Igreja Católica, embora permaneçam muitos católicos. E eles estão planejando fazer um tipo de protesto. O Papa vai celebrar uma missa no próximo domingo em Dublin e muitos irlandeses que querem protestar estão reservando ingressos para essa missa, mas não vão. Ou seja, o protesto deles é deixar espaços vazios. Cássio.
Sérgio, vamos aguardar então como vai ser essa recepção do Papa Francisco aí na Irlanda. E Sérgio, as férias de verão já estão terminando por aí, inclusive ontem foi pego de surpresa com uma chuvinha de verão. A gente sabe que os europeus viajam muito, até mesmo pela proximidade entre os países, pelas facilidades do transporte. Mas essa história, Sérgio, de que todo mundo tem dinheiro para viajar, não é bem assim, né? Não é bem verdade. Não é mesmo. Assim, os europeus viajam muito, né? Estão entre os, talvez de todos os continentes, sejam o povo que mais viaja no mundo. Mas tem muitas pessoas que não têm condição de viajar aqui no Reino Unido e na própria França. Por isso, a gente vai falar hoje sobre um projeto bem interessante da Secours Populaire, que é Socorro Popular em português. É uma instituição na França que leva crianças de 6 a 12 anos, crianças de comunidades carentes que não podem viajar, para dar uma voltinha pela praia nesse verão. Esse ano, 50 mil crianças foram levadas para as praias francesas para aproveitar o verão. Na França é um pouquinho mais quente que aqui no Reino Unido, portanto foram 50 mil crianças em 900 ônibus, uma super estrutura para levar essas crianças para aproveitar um pouquinho o verão francês, que é mais quentinho que aqui, viu, Cássio? Ainda a gente está no verão, mas hoje, agora aqui, quase 10 horas da manhã, 15 graus apenas. É verdade, Sérgio. Olha, se não tá fácil o pessoal na Europa, imagina pra gente que eu mal consigo visitar meus pais em Porto Alegre. Imagina então. Mas um dia, quando eu for para Londres, aguardo aí um cafezinho pra gente conversar melhor, beleza? Sempre bem-vindo. Obrigado, Sérgio. Até amanhã. Até logo. E a ONU